Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira. Na nossa série sobre clássicos da literatura brasileira, nós já falamos de Grande Sertão Vereda, inclusive ainda tem uma parte do Grande Sertão Vereda, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Já falamos do Fogo Morto, do José Lins. Falamos da República dos Sonhos, da Nérida Pinhon. E vamos falar hoje de Quarupi, Antônio Calado, que é de 1967. Né? Depois vamos falar do Darcy Ribeiro e Maíra, né? A outra obra que está na lista. Tem várias obras na minha lista aqui. Ó. Tem o Muro, Darcy Ribeiro também. Tem o Viva o Povo Brasileiro, Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. Então tem muita coisa aqui. Crônica da Casa Assassinada, né? O livro que eu não li, mas que eu vou falar sobre, né? Então tem muitos livros. Então, o que é o Quarupi? O Quarupi é interessante que é daqueles livros que tentam fazer um resumo do Brasil, né? Então quando a gente fala clássicos brasileiros, a gente fala voltando lá no Curtiço, Memórias Póstumas, Macunaíma, né, etc. São esses livros assim que têm um potencial de explicar o Brasil, né? Coisa que a literatura hoje em dia faz com dificuldade, né? Ou talvez nem seja de interesse da literatura atual. Mas esses livros aqui têm o interesse de fazer recorde de época, tem uma questão do aspecto histórico, né? Então essa história, podemos mapeá-la, né, até os anos 40. Por quê? A história acontece nos anos 50, mas nos anos 40 aconteceu uma expedição rumo ao centro do país, né, ao Parque do Xingu. E foi em 1940 e poucos que os irmãos Vilas Boas, né, tinha o médico Noel Nuttels. Noel Nuttels é interessante que tem um papel biográfico na obra do Majestade do Xingu, do Moacir Clear, que é uma das obras que nós vamos falar, né? A gente fez a série do Moacir Clear, então vamos falar da Majestade do Xingu. E um dos projetistas, quem escreveu o projeto, que será o Parque do Xingu lá nos anos 60, será o Darcy Ribeiro, que fez o Maíra. Então esse trabalho etnográfico, esse trabalho antropológico, com os índios lá do Xingu, tem a mão do Darcy Ribeiro, né? Então nos anos 40 você tem expedição, nos anos 50 o pessoal, né, 10 anos depois, mantém um contato com os índios, vai fazer um projeto do Parque do Xingu lá na era, né, no segundo governo do Vargas, né, governo democrático do Vargas, nos anos 50, e que é onde acontece a história aqui. E depois, lá nos anos 60, ou seja, de 1961, já com Jânio Quadros, terá a inauguração do Parque Nacional do Xingu, que é lá no norte do Mato Grosso, né, Mato Grosso, Pará, ali na Amazônia, né, Xingu, Rio, Xingu. Então, ou seja, vale a pena ler Majestade do Xingu, vale ler Maíra, do Darcy Ribeiro, e vale ler Quarupi. Quarupi é uma obra densa, né, tem muitos aspectos, você pode analisar a linguagem e tal. São 7 capítulos, né, assim, 7 recortes. Então, começa meio barroco, né, assim, um romance meio barroco, porque está centrado num padre, né, um padre assim, que tem umas ideias progressistas, mas ao mesmo tempo tem aquela ideia utópica, né, da República dos Jesuítas, lá nas 7 missões, povo das missões. Ele acha que ali foi um comunismo cristão, né? Então, dessas ideias. Interessante desse romance, a gente pode falar que ele é uma questão meio polifônica, né? Que é como o Bakhtin fala da obra do Dostoiévski. Na obra do Dostoiévski você tem vários discursos, né? A polifonia, né? Vários pontos de vista, vários point of views, né? E aqui várias políticas, né? Então aqui você tem a voz, uma pessoa, né? Um personagem que vai defender a civilização, vai ter outro que vai defender os povos originários, né? Que é o Fontoura, por exemplo. Aí aquele que vai defender a fé, igual o Nando. Aquele que vai defender a ordem. Aí tem os burocratas que vão defender a ordem. Tem que ser mantida a ordem, né? Tem aqueles que da questão da liberdade sexual na época, né? Nos anos 50 e 60, que é a liberdade sexual. Então o Nando tem esse problema com a liberdade sexual. Tem outros personagens que vão achar que os índios vivem a plena liberdade sexual, então vão se entregar à liberdade sexual na vida indígena, né? A questão do governo Vargas. O que foi o governo Vargas, né? Uma experiência democrática até os anos 60, com as crises ali, que aí vão gerar o que? O governo civil-militar de 64 a 85, né? Então, o romance está ali nos anos 60, ou seja, os anos 60 começa nos anos 50 e vai levando o problema até os anos 60, né? A questão do comunismo, né? Estava em voga na época, mas que comunismo que era isso? Então você tem aquele comunismo dos líderes que querem organizar os camponeses, você tem o comunismo ateu,
né? Você tem o comunismo, né? O comunismo ateu marxista, você tem o comunismo cristão, que o Nando defende, né? Que há um coletivismo, né? Levaria, por exemplo, a ideia do comunismo cristão, de um teologia da libertação, né? Pessoas que defendem um comunismo, mas não um comunismo ateu, um comunismo com base cristã, coletivista e tal, né? Então, ou seja, tem vários pontos de vista na obra. Então é difícil dizer qual que o Antônio Carvalho está defendendo. É claro que você pode analisar algumas coisas aqui, alguns personagens que ele tem mais afeição, por dentro, né? Assim, você percebe que ele tem mais interesse com aquele personagem. Tem outros personagens que você vê que é caricato, né? O Ramiro aqui mesmo, a caricatura do burocrata, né? O cara fica idolatrando a civilização francesa. Os franceses eram melhor. Ele fala que o Brasil sofre uma doença crônica, ou seja, o Brasil é uma doença ambulante, que você tem que vender remédio, né? A solução para os índios é vacinar os índios, tá, né? É o burocrata, é o cara que acha que. E ele tem uma fixação erótica com um das personagens, que é a personagem que é a liberação, né? A caricatura da liberação sexual. É uma descendente de russa, né? E aí ela vai lá pro meio dos índios e ela acha que a liberdade sexual é estar entre os índios, né? Viver essa vida com os indígenas. Então, é um romance interessante. Ele começa no Nordeste, vai mostrando a questão da cultura católica, né? Ou seja, no Nordeste, o padre, né? Uma questão bem barroca, abre com um ossuário, né? Imagina, uma capela, um ossuário. E aí vai mostrar a luta no campo, né? Interessante, começa aqui a mostrar por que é essa luta no campo, a organização dessas luta camponesa mesmo, né? A sindicalização do campo, contra a exploração, porque nessa época, eu lembro do Fogo Morto, né? Até no Fogo Morto ali ainda tinha essa exploração, ou seja, acabou a escravidão, mas a escravidão continua na servidão no campo, né? E a gente vê isso no 15, da Raquel de Queiroz, né? Ou seja, a questão da exploração, e aqui já começa o êxodo rural. Essas pessoas que não conseguem os seus direitos básicos no campo, né? Essas guerras de latifúndio, essas pessoas vão para a cidade grande. Então, aqui, nos anos 40, 50, já começou o êxodo rural, né? As pessoas não conseguem manter, e aí foi a repressão no campo dos anos 60, né? Então as pessoas foram para a cidade, porque em vez do governo, né, melhorar as condições do campesinato, né, não, foi repressão. E aí o povo foi encher as cidades. Então as cidades estão cheias de pessoas e o campo vazio, aumentando os latifúndios, né? E quando alguém tenta resistir a isso, chama de comunista. Você é um comunista. Sendo que é a luta de direito básico, né? Ou seja, os Estados Unidos, por exemplo, nem fez a reforma agrária, porque à medida que o povo foi expandindo, já foi tendo reforma agrária, né? Então fica esse povo brigando por reforma agrária como se fosse a coisa de comunista. Já, o país capitalista já tem reforma, o povo já tem terra, né? Então fica esse negócio de como se fosse a preocupação comunista de distribuir terra, né? Então as coisas assim, é Brasil, né? Então o Brasil é uma doença crônica, como diz o Ramiro. E aí vai passando os capítulos, né? O éter, ou seja, né? O ossuário você está no Nordeste, né? Pernambuco. Aí depois no éter você vem para o Rio de Janeiro, porque eles querem fazer essa expedição para o Guarupi, né? Que é uma festa que acontece lá no Xingu. E aí eles querem lá, né? A maçã seria a chegada deles lá no interior do Brasil, né? Eles querem fazer uma expedição, eles vão expedição mesmo, vão seguir lá no meio do mato, tal, tem contato com os índios, negócio bem interessante, bem etnográfico, e aí dá para você ler o Maíra, né? Depois vamos fazer um cotejamento dessas partes aqui. Então a maçã e a orquídea seria esse trabalho com os indígenas, com povos originários, né? Você conhece os povos originários, a cultura deles, aqueles que defendem que os índios têm que ser mantidos isolados, aqueles que acham que a civilização deve tutelar os índios, né? A palavra praia e o mundo de Francisca já é a volta ao Nordeste, e aí já aconteceu várias coisas. Já aconteceu, por exemplo, aquele atentado ao Carlos Lacerda, já aconteceu a morte, né, o suicídio do Vargas, começou a crise política, né, do Jango e tal, depois o Jânio, né, tudo isso acontecendo em paralelo à história do Brasil, vai acontecendo a história do Nando, né. Então aí, depois que eles foram lá, conheceram os índios, descobriram o centro geográfico do Brasil, começaram os preparativos para poder montar esse parque, né? Ou seja, o Parque do Xingu começou lá nos anos 50, mas só em 61 que foi legislado, né? Foi papel assinado. Então vários ministros tentavam barganhar, né? Várias pessoas tentavam, vamos fazer política em cima da questão indígena e tal. E aí depois o livro se volta mais para a questão agrária e a questão da luta do campo, na luta do campo, que aí vai ter aquela questão dos mártires do campo, né? Pessoas que lutam para organizar o campesinato contra o latifúndio, e essas pessoas vão sofrer a repressão policial, militar. Já estamos no início
do governo militar, né? O governo militar que depois vai ter o golpe dentro do golpe, 68, que vai ser, esse livro já tinha sido publicado, né? Então ele poderia imaginar como é que ficaria pior ainda, né? Que aí os anos 70 foi a guerrilha, foi a perseguição e tal. E aí há outros livros que a gente pode analisar desta época, né? Por exemplo, os livros do Coni que falam dessa época, né? Depois a gente pode fazer com o canalista os livros do Coni, onde ele trabalha essa questão da violência mesmo, né? Os porões da ditadura. Mas aqui ainda é o início da organização e a organização do povo camponês e aí a luta dos latifundiários, né? Então seria a parte final aqui, que é a palavra, a praia e o mundo de Francisca. Francisca é essa artista, que é a paixão do Nando, no caso aqui, que é o padre, né? E aí ele vai mostrando assim, a organização, podemos dizer assim, então, um método Paulo Freire, né? De organizar, de alfabetizar os camponeses de forma que eles apreendam conceitos básicos de direitos humanos, né? Então, em vez de ficar falando a Vivi viu a uva, né? Que eu dizer essas cartilhas, eles trabalham mais a questão de falar para o camponês aspectos da própria vida camponesa, que os camponeses consigam ler, consigam lutar pelos seus direitos sem serem tutelados pelo Estado e sem serem explorados, escravizados pelos latifundiários, né? Então a obra é densa. Essa parte indígena, eu quero deixar para fazer um cotejamento com Maíra, podendo até fazer essa questão, porque eu já falei, né? Já falei em uns momentos sobre cultura indígena, os livros sobre cultura indígena. Que tem essa questão, né? Desde o Alencar, né? Tem o índio romântico, o índio idealizado, né? Gonçalves Dias. Já falei sobre isso no outro vídeo. E aí você vai chegando, né? Aí você tem ali o índio dos modernistas, né? Do Mário de Andrade, Mano Cunaíma e tal, que aí já dá uma outra, já deixou de ser idealizado, já é um índio mais literário. E aí com Quarupi e Maíra, né? Você já tem o indígena trabalho etnográfico, trabalho antropológico, né? Então nós vamos ver essa questão de como é que é a cultura indígena e tal. E depois, né, a questão o próprio indígena escrevendo, né? Que aí já os anos 90 para cá, os índios já foram alfabetizados, os índios já têm professores que são bilíngues, falam a língua indígena, a língua original deles, a língua está sendo preservada, e o português padrão, né? Então são pessoas bilíngues que escrevem. Você tem edições bilíngues de poesia indígena, prosa, né? Contos, mitologia indígena, tudo bilíngue, porque você tem esses professores. Então hoje em dia não é mais o branco escrevendo sobre os povos originários, já os povos originários passando a sua história, né? Aqueles que sobreviveram, né? Porque o genocídio indígena está sendo contado, né? Começa a contar aqui as doenças que o povo branco levou para os indígenas, né? Então o genocídio indígena dos anos 40, 50 foi ampliado nos anos 60 com a ditadura civil-militar, com o regime militar, e chegou até os nossos dias, que continua o genocídio indígena, né? Infelizmente continua o genocídio indígena. Então, agora é importante falar desse álbum, porque ele é um clássico, por esse recorte histórico, né? Você pode ler como uma obra histórica, uma obra literária, porque o trabalho com a linguagem é fantástico, ainda mais a parte que tem os personagens caricatos, né? Assim, ele quando tem, por exemplo, o cara mostrando a farmácia dele, aí cheio de citações de francês, a cultura francesa é maravilhosa, né? Então tem interessante isso de trabalho com a linguagem, é sensacional, ou seja, é uma literatura, mas ao mesmo tempo ele tem essa preocupação histórica, né? Você pode fazer vários recortes históricos, fala da coluna Prestes, fala da expedição Xingu, fala do governo Vargas, fala da crise do governo Vargas, fala do início do governo civil-militar. Então é um recorte de época. Você pega a história do Brasil dos anos 40 até meados dos anos 60, né? Então é interessantíssimo, te obriga a fazer um fichamento de datas históricas, de momentos históricos, transição de presidente, transição de ministro, e esses personagens, né? Quem que foi o Marechal Rondon, quem que foram os irmãos Vilas Boas, né? Quem que foi o médico Noel Nutter, né? Aí vamos lá ler o Majestade do Xingu, do Sclia, né? Então, aguardem, vou fazer mais um vídeo do Quarupi com Maíra, né? Que é essa questão não só da linguagem, mas a questão etnográfica, antropológica dos povos originários do Brasil, né? Então, lembrando que Quarupi é uma dança. Então, o centro do romance é uma dança, é uma festa dos índios do Xingu. E o Xingu hoje é um parque nacional, né? Super valorizado no mundo todo, que fica ali no núcleo, no coração do Brasil, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. Vamos ler, né?
aguardem novos vídeos sobre literatura brasileira. Vamos falar do Macunaíma também, né? Tá na lista, já me pediram Macunaíma, tá na lista aqui o Macunaíma. Vamos fazer do Maíra e do Darcy Ribeiro, e o Mulo também do Darcy Ribeiro. Então são os próximos, estão prometidos. Agradeço a atenção e não se esqueçam de compartilhar.